Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos começar por falar sobre o elefante na sala, não é? Que é o facto de não sair um vídeo há mais de um ano. Mas eu estava na Holanda, noutro país, e ia acabar o curso, simplesmente não deu, mas o que importa é que estamos aqui de volta e eu gostava de pôr a comédia um bocadinho de parte e de fazer vídeos sobre outras coisas das quais eu também gosto, nomeadamente sobre desporto. E por isso neste vídeo eu gostava de contextualizar um bocadinho o que andei a fazer no último ano e que objetivos é que eu também tenho agora para o fim de 2024 e para o início de 2025. Eu há cerca de um ano e meio comecei a correr. Antes disso eu pratiquei natação de competição até aos meus 18, 19 anos, até para aí ao primeiro ano da faculdade. Os últimos 2, 3 anos já fui um bocado mais a nadar a sério, depois a parar, depois a voltar e depois a parar e ir à primeira divisão dos nacionais de clubes a nadar essa prova e depois a parar e depois foi assim um bocadinho on and off, mas diria que foi para aí até aos 19 anos, depois estive um bocado parado sem fazer nada, fiz ginásio e depois há cerca de um ano e meio comecei a correr e tinha uma prova aqui em Coimbra assim em mente, que era em abril de 2023, que era uma prova do núcleo de estudantes de medicina, era uma provita aqui em Coimbra que eu achei engraçado se eu treinasse assim mais ou menos a sério para essa prova e se visse o que é que ia acontecer. E assim foi, e depois, quando chegou de facto o dia da prova, estava calor, estavam tipo 24 ou 25 graus em abril e eu não tinha treinado nessas condições de todo e não estava à espera do que é que me ia acontecer. Eu achava que estava em muito melhor forma do que o que estava, porque pronto, uma pessoa quando vai para a primeira prova não faz a mínima ideia daquilo que vale, e dois, estava muito calor nesse dia, ou seja, as condições climatéricas também não estavam para me ajudar. E o que aconteceu foi que eu parti demasiado rápido, acho que foi a 4,21 por quilómetro, que para mim na altura era super rápido, e a partir daí foi sempre a descer. Deve dar para pôr aí, tipo, para pôr os tempos, e que eu já não me lembro quanto é que eu fiz, honestamente, porque eu tive que parar e tive que despejar água em cima de mim. Foi uma prova que me custou pela vida, super mal gerida, era a primeira e pronto, foi a partir daí dessa prova que eu percebi que dava para treinar um bocadinho mais a sério e que dava se calhar também para gerir provas de forma diferente e que eu tinha de pelo menos ter na cabeça mais ou menos o quanto é que eu valia e que não dava para sair a fundo porque eu me ia arrepender, não ia simplesmente conseguir aguentar e que não era uma boa forma de gerir a corrida. Obviamente eu não disse, mas isto foi uma prova de 10 km. E a partir daí eu decidi que queria fazer 10 km bem feitos. E então eu optei pela São Silvestre de Coimbra em dezembro de 2023 e treinei relativamente bem, ou seja, eu estava no início, não dava para fazer super, hiper, mega treinos de 100 km numa semana, ou seja, foi um plano de progressivamente ir aumentando os quilómetros que fazia numa semana e isso ajudou-me bastante. E então chegámos à São Silvestre de Coimbra e aí finalmente eu senti que consegui gerir bem a minha prova e consegui tirar de mim aquilo que eu valia na altura. Eu acho que fui a uma média para aí de 4,29 por quilómetro, também deve dar para pôr aqui os tempos. E senti-me muito bem nessa prova, apesar de ser uma prova com uma subida completamente absurda nos últimos quilómetros. Acho que é a partir dos 7,5 até aos 9 tem uma subida absurda e depois acaba também com uma descida, ela sim, absurda. E a partir daí eu fiquei motivado e decidi que ia começar a investir ainda mais na corrida. E o que aconteceu foi que tive uma ou duas semanas a correr mais a sério e comecei a sentir uma dor no joelho e ainda tentei aguentar, descansei tipo 2 ou 3 dias, tentei voltar, a dor continuava lá e eu descansei mais uma ou duas semanas, voltei a correr e a dor continuava lá, e então tive mesmo que tirar um descanso prolongado e depois começar outra vez progressivamente a pôr quilómetros em cima de mim. Conclusão, isto quebrou um bocadinho o meu ritmo. A prova
que eu tinha marcado para voltar a tirar um bom tempo aos 10 km eram os 10 km da Maratona de Roterdão, ou seja, a maratona também ia ter uma prova mais pequena de 1/4 de maratona, que são 10 km ou 10 km e 500 metros. Eu tinha apontado para esse dia a voltar a bater o meu recorde pessoal dos 10 km, mas com esta lesão não consegui treinar a sério e então, quando chegou o dia de voltar a fazer os 10 km da Maratona de Roterdão, apesar de eu me ter sentido bastante bem, voltei a fazer o mesmo tempo que tinha feito na São Silvestre. E depois disso entrei numa fase mais complicada em termos de trabalho. Estava a acabar a tese do meu curso de mestrado na Holanda e simplesmente não dava para conciliar as duas coisas. E então eu posso dizer que neste ano e meio de corrida, desde fevereiro de 2023 até agosto, se calhar 2024, nunca consegui treinar consistentemente. Punha um pouco de treino consistente e depois vinha uma lesão, e depois punha mais um pouco de treino consistente e vinha uma época de trabalho mais complicada, e depois um bocado mais de treino consistente e vêm umas férias onde não treino. E então nunca consegui treinar consistentemente e ver aquilo que eu realmente valho. E então aqui em setembro de 2024, diria, decidi que ia voltar a sério para a época 2024-2025 e que ia fazer um planeamento mesmo para a época e que ia ter certas provas-chave para as quais ia treinar a sério e para as quais ia ser consistente. E é então sobre isso que eu gostava de falar hoje. Eu gostava de falar sobre as provas principais desta época, que vão ser 3. Gostava também de falar sobre os objetivos que eu tenho para esta época, sejam objetivos de tempo ou objetivos de concluir provas ou objetivos de treino, e depois gostava também de falar sobre o tipo de treino necessário para chegar a essas provas na melhor condição física. Começando pelas 3 provas importantes que eu defini para esta época, é outra vez os 10 km da São Silvestre. Coimbra é uma prova que calha bem, porque é uma prova que calha em dezembro, ou seja, em princípio eu sei que como é aqui perto do Natal eu vou estar em Coimbra. É uma prova que eu já conheço, é uma prova que normalmente em Portugal em dezembro temos garantia que vai estar bom tempo para correr, e para mim isso são cerca de 10, 11 graus, que é mesmo para o calor não afetar nada, de nada. E foi uma prova que eu gostei de fazer o ano passado. É uma prova que é feita à noite, que é feita ao fim da tarde, e então eu gostava de fazer esses 10 km mesmo bem feitos, com um bom plano de treino, a treinar a minha base aeróbica, a treinar depois o meu lactate threshold e o meu VO2 máximo, a ir mesmo bem preparado, com um bom taper, e chegar lá e simplesmente correr pela vida e ver o que é que eu valho. Gostava mesmo de fazer isso bem, ok? E portanto, a São Silvestre de Coimbra, eu tenho que ver aqui, mas eu acho que é dia 14 de dezembro de 2024. Depois, a segunda prova principal desta época, eu gostava que fosse uma meia maratona e, portanto, para ter tempo para treinar, precisava de ser cerca de 3, 4 meses depois da São Silvestre. E então, eu tenho aqui apontadas para dia 6 de Abril, ou a meia maratona de Braga, se eu estiver em Portugal, ou a meia maratona de Hannover, se eu estiver a trabalhar algures pela Europa. E portanto temos estas duas meias maratonas, e mais uma vez eu gostava que fosse uma meia maratona para a qual eu conseguisse treinar consistentemente, com um bom plano de treinos, sem lesões. Eu acho que ia ser mesmo muito fixe. Eu estou muito excitado e muito motivado para que tal aconteça, e portanto tenho aqui estas duas opções dependendo de certas variáveis na minha vida. E por fim, a terceira prova principal que eu tenho para esta época, e é aqui uma coisa um pouco mais estranha, porque não é só corrida, mas seria uma prova de aquátlon no dia 27 de junho de 2025, ok? E aqui eu gostava mesmo de poder combinar a corrida, para a qual eu ando a treinar agora e que ando a adorar, com o meu passado na natação. E se eu pudesse combinar estas duas numa mesma prova, e isso é possível numa prova de aquátlon, que são 1000 metros a nadar. Normalmente há várias formas, mas a mais comum são 1000 metros a nadar com 5000 metros de corrida. Eu gostava de poder combinar essas minhas duas atividades desportivas numa mesma prova e ver o que é que saía. Adorava mesmo, e felizmente temos os campeonatos do mundo de multisports aqui em Espanha.
acho que é em Pamplona, Pamplona? Não, se calhar em Torremolinos, e era mesmo fixe ir lá só para testar. Aposto que o ambiente vai ser incrível num campeonato do mundo de multisports. Depois há toda uma outra panóplia de atividades a acontecerem, desde a longa distância no triatlo, à média longa distância, ao aquatlo, aquabike, duatlo, todo este tipo de eventos a acontecerem num campeonato do mundo. E se fosse possível eu adorava poder representar Portugal, obviamente nos grupos de idade, mas eu adorava poder representar Portugal e fazer esta prova para ver se gostava e para ver o que é que saía. E portanto estas são as minhas 3 provas principais. Obviamente que para uma época correr bem é preciso definir prioridades, não se pode simplesmente escolher 10 provas e dizer que elas são todas relevantes e que se vai treinar bem para todas. É preciso escolher provas. Eu acho que 2 a 3 provas é o ideal e permitem gerir bem uma época, e portanto estas foram as 3 provas que eu achei que me iam motivar mais e que eu ia adorar conseguir fazer, e que depois obviamente estão espaçadas temporalmente de forma a dar para treinar consistentemente para cada uma das provas e para ganhar fitness para cada uma das provas. Depois, eventualmente, posso ter também umas provas B, por assim dizer. Se as provas principais forem as provas A, é possível também ter umas provas B, que podem ser desde outro tipo de corridas, 10 km ou meias maratonas, mas que não seriam corridas na minha máxima forma, não é? E também pode haver águas abertas, pode haver provas de natação de masters, pode haver tudo isso pelo meio, que são provas engraçadas, onde eu não vou obviamente com máxima força, mas que vou lá para ver o que é que eu valho na altura e para fazer um assessment da minha condição física e para me divertir, pá, que apesar de tudo eu acho que é o mais importante. E avançando agora para os objetivos da época, e mais especificamente para os objetivos de tempo da época, ou seja, até ao fim da época, eu gostava de nos 5 km baixar dos 19 minutos, gostava de nos 10 km conseguir baixar dos 40 minutos, que é o grande objetivo, acho eu, de muita gente, e gostava na meia maratona baixar da 1 hora e 30 minutos. Isto são objetivos para a época inteira, ou seja, eu gostava de chegar ali a julho e ter conseguido completar estes tempos. Tentando traduzir isto em tempos para as 3 provas principais que eu tenho, parece-me um bocado difícil de eu agora, já na São Silvestre, conseguir baixar dos 40 minutos aos 10 km, como eu tenho planeado. É demasiado cedo para isso, mas eu acho que pode ser possível baixar dos 41 minutos. E portanto, esse é o objetivo que eu levo para a São Silvestre. Pode ser um bocadinho ambicioso, eventualmente, vamos ver, mas é o objetivo que eu tenho e treinei para isso, e estou a treinar e vou treinar, espero que consiga atingi-lo. Depois, para a meia maratona, aí sim, a de abril, eu acho que já é possível fazer abaixo de 1,30, e esse era o meu grande objetivo, e é para isso que eu vou treinar. E depois, chegando ao aquatlo, nesse dia o meu único objetivo é simplesmente acabar e aproveitar, porque eu acho que vai ser uma experiência incrível mesmo, e não quero levar nenhum tempo assim no bolso, porque vai ser das primeiras vezes, e acho que nas primeiras vezes é preciso sobretudo uma pessoa habituar-se e aproveitar, e depois só a partir daí é que se começa, tendo essa prova como referência, começar a criar tempos para bater. E portanto, para o aquatlo, se de facto conseguir ir aos campeonatos do mundo, o objetivo é simplesmente acabar e divertir-me e aproveitar Espanha no verão, que vai ser incrível, de certeza. Posto isto, só me falta falar sobre o tipo de treino, e eu vou falar agora mais sobre o treino que eu estou a fazer para a São Silvestre, e depois falo também sobre o que é que eu tenho planeado para conseguir de facto fazer o aquatlo, que já implica treinar 2 desportos ao mesmo tempo. Então, para a São Silvestre, basicamente o que eu ando a fazer é treinar cerca de 50 km por semana, mais coisa, menos coisa, e é um plano bastante simples, eu acho. Como eu estou numa fase inicial, eu não posso simplesmente treinar todos os dias a abrir, e portanto o que eu faço para mim é, eu treino 4 vezes por semana, em que 3 desses dias, ou melhor, 2 desses dias são corridas fáceis, por assim dizer, em zona 2. Depois temos uma corrida mais longa, com mais quilómetros, também ali na zona 2, eventualmente um bocadinho progressivo para acabar mais rápido do que ao que se começou. E depois tenho sim uma corrida mais forte, normalmente à sexta-feira, em que de facto faço um treino de VO2 máximo ou de lactate
threshold. E faço isto durante 3 semanas e depois tento tirar na quarta semana, tento tirar um bocadinho de descanso, o que é muito importante, principalmente para mim, porque eu sinto que sou uma pessoa que demora muito tempo a recuperar, as minhas pernas ressentem-se muito dos treinos, às vezes tenho até que cortar um bocadinho nos quilómetros que estavam planeados porque de facto sinto-me bastante cansado e portanto essa quarta semana é para recuperar das 3 anteriores e é uma das formas mais normais de se treinar, ou seja, construir fitness durante 3 semanas e depois aproveitar ali uma para descansar e dar espaço e tempo ao corpo para de facto construir as adaptações necessárias para depois voltarmos à carga intensa na semana a seguir. E portanto, isso é o que eu tenho feito nestas semanas e depois quando chegar mais próximo da prova, nomeadamente nas últimas 2 semanas antes da prova, hei de começar um taper, onde depois se começa a reduzir o número de quilómetros que se está a fazer, para conseguir tirar um bocadinho da fadiga que temos no corpo, todo o treino que fizemos para trás, para estarmos completamente prontos para no dia da prova arrebentar com tudo. E esse é o grande objetivo do taper e são das melhores semanas de treino, que é quando uma pessoa começa-se a sentir soltinha e começa a ficar confiante e a sentir que de facto todo o treino que fez para trás está a valer a pena. E depois até julho eu vou ter que arranjar forma de inserir natação aqui pelo meio. Nestas últimas semanas eu já comecei a nadar também, nomeadamente 2 vezes por semana. Até julho se calhar vou ter que aumentar para 3 vezes por semana. Mas a minha prioridade vai continuar sempre a ser a corrida, porque eu, como já tenho todo um passado de natação, a corrida é de facto o meu desporto limitador. Num aquátlon não vai ser tanta natação e portanto eu ganho muito mais a melhorar a minha capacidade de corrida do que a minha capacidade de natação e portanto quando chegar essa altura de treinar para o aquátlon, mais ou menos de abril até junho, esses 2 meses e meio, vou investir mesmo assim mais na corrida. Se calhar posso manter as 4 ou mesmo já estar a correr 5 vezes por semana, um bocadinho mais de velocidade porque vão ser apenas 5 km no aquátlon e talvez 3 vezes na natação e se eventualmente forem precisas descer apenas para 2, porque de facto a corrida eu posso ganhar muito mais na corrida do que consigo ganhar em estar a insistir muito na natação e portanto esse é o meu objetivo. Obviamente que como é um primeiro ano ou um segundo ano, mas o primeiro a sério, a correr não dá ainda para meter muitos quilómetros, não dá ainda para correr muitas vezes por semana, porque o corpo simplesmente não tem as adaptações necessárias ainda para suportar todo esse esforço físico. Eu sinto, basta-me fazer uma semana um bocadinho mais intensa e as pernas doem muito. Há muita gente que sofre de canelites. Felizmente já não sofro de canelites há muito tempo, mas de dores na parte de baixo do gêmeo, sentir-me bastante cansado, ir correr e de repente a 6 minutos por quilómetro ou 6,30 o meu coração está a disparar porque eu simplesmente estou cansado, o corpo está em stress de todo o esforço que fez no passado e portanto no início é muito importante levar as coisas com calma e eu prefiro sempre errar pelo lado conservador e fazer menos treino do que o necessário e sentir-me bem do que fazer mais treino e entrar em overtraining e que depois é uma espiral muito difícil de sair e que desmotiva uma pessoa. Eu não sou um atleta profissional, faço isto porque gosto e por isso não há necessidade nenhuma de entrar em overtraining e de abusar, principalmente num primeiro ano. Ou seja, o desporto, como tudo na vida, são objetivos de longo prazo e não vale a pena deitar tudo a perder por um esforço e por uma intensidade abusada logo no início. É melhor fazer as coisas de forma sustentável e portanto se eu chegar à altura de treinar para o aquátlon e vir que não consigo aguentar treinar, sei lá, 7 vezes por semana, até porque depois a vida acontece e nem sempre dá para treinar, reduz-se um bocadinho e treina-se 6 vezes por semana e como eu disse, o objetivo do aquátlon é simplesmente participar, porque para mim eu nem sequer consigo imaginar isso acontecer. Como é que é possível ir representar Portugal a um campeonato do mundo? Obviamente toda a gente pode ir, não há limitações, isto não há tempos nem nada, mas mesmo assim continua a ser um desafio bastante grande e super motivante e portanto só estar lá e aproveitar para mim já era uma grande conquista e é isso, são os objetivos desta época. E pronto, agora gostava de talvez nos próximos vídeos mostrar-vos um bocadinho do treino que eu ando a fazer ou
ou falar sobre outro tipo de coisas que ando a gostar no desporto. E acho que é isso, toquei nos pontos todos que queria e, portanto, vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!